Ah, Computador aqui. Ué, gravando. Claquete! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Id do Fractais. Estamos aqui em mais um episódio para falar sobre sono. Aquilo que muita gente ama, na verdade que todo mundo ama, porque é uma hora que é a hora do descanso. Então, Ale, o que você tem para falar sobre isso? mas eu achei que você fosse começar trazendo uma pergunta inquietante do tipo: você tem problemas de sono frequente? Você dorme e não se sente descansado? Seu sono não é repousador? Você acorda com dores no corpo? E aí você começa com o nosso Isso, bordão, Id. propaganda anos 90 total, que seria bem melhor nesse caso. Você está cansado? Pare de Você está sofrer. entupido. O Id parece que tá amando nessa entrada, assim, total, assim, tipo, vida boa, feliz. É, Maravilha. Bom, como vocês bem estão ouvindo aqui, a gente mal se apresentou e já estamos fazendo piada com a questão que a gente vai discutir hoje, que é a questão do sono. Eu sou Alexandre Valverde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha no nosso podcast Fractais. Você também está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou um pouco prejudicada na fala, mas vamos lá, Fê, tudo bem? Tudo ótimo, hoje já começou animado agora. Tá cedo, para quem não sabe, a gente tá gravando às 8 da manhã, então, Exatamente. Então, então isso já é o não. mote para a gente começar a nossa conversa de hoje, porque todo mundo acorda pensando: caramba, eu queria dormir mais um pouquinho. Não, mentira, hoje eu acordei às 6h15 da manhã, estou acordando cedo agora, estou ajustando meu ciclo circadiano, que é uma coisa muito boa, porque é uma tendência que eu tinha desde a minha infância, que ficou perturbada depois da minha vida adulta. Estou recuperando esse padrão agora, e a gente vai falar hoje sobre exatamente as questões de sono nas neurodivergências, e que é uma questão ampla e que não acomete só a nossa população, não. Problemas de sono acometem pelo menos 30% da população de um modo geral. E a gente está falando aqui das insônias, das hipersonias, das parassonias, do sonambulismo, da apneia do sono, de uma série de questões que podem perturbar a nossa vida, eu desse sou fenômeno sonâmbulo, hein? absolutamente natural e necessário e fisiológico que é, né, que a gente tem que viver aí um terço das nossas vidas dormindo, pelo menos, né? Então, não tem pessoa que não seja atravessada por essa questão. Fala aí, desculpa, eu estava empolgado aqui falando no ouvido tua Não, frase. eu que fiquei muito empolgado quando você falou sonâmbulo, eu só gritei, eu sou sonâmbulo! Eu tô Aham. Mas agora! você também, Dani? Não, eu não. Não? Então, por favor, Ed, Não. começa descrevendo a sua questão. Depois eu vou falar. Eu já falei um pouco sobre o meu problema no episódio passado, quando a gente estava falando das questões corporais, pelo fato de ter aquela hiperfrouxidão ligamentar, os tecidos conectivos, a musculatura e a pele mais frouxas, que eu tenho a apneia do sono, e que está ligado à síndrome de Ehlers-Danlos, como a gente bem falou no episódio passado. Mas é interessante você trazer essa questão, porque o sonambulismo também está bastante presente nas populações neurodivergentes. Quer contar para a gente um pouco, Ed? Claro, com certeza. Bom, o que acontece comigo é que eu tenho algumas histórias para contar. Uma delas é com a minha namorada, que uma vez minha sogra entrou no quarto quando a gente era mais novo e tava nós dois conversando, tipo uma baita de uma conversa assim, só que dormindo. Mas, além disso, o que rola comigo é que toda noite eu acordo de madrugada e vou comer. E isso é quase que automático, assim, eu não tenho nem controle desse impulso. Mas você lembra Mas pelo menos que você fez isso? Você tem consciência ou você só sabe porque você encontrou a embalagem aberta no dia seguinte em cima da pia, assim? aberta não, vazia do lado da cama, né, com as formigas invadindo. É mais por aí. Mas é muito interessante trazer um pouco, acho que, da minha perspectiva para isso, que acho que me chama atenção é como a minha mente já acorda muito ativa, apesar de estar meio desligada quando eu vou comer no meio da noite. É meio que um estado extremamente impulsivo. Não é que eu tô dormindo, mas eu meio que perco o controle dos meus impulsos. Então, tipo, minha cabeça só fala açúcar, doce, e eu vou nessa missão. Uhum. Você é praticamente uma barata. E é toda noite, Exatamente, Id? Dani. Toda É noite praticamente acontece uma a barata. metamorfose do Kafka. Exatamente. Mas É pensando boa, que né? o cérebro gasta Produzir. 20% de toda a energia que a gente consome no dia, né? É um órgão só, e a gente acha que são os músculos, outros órgãos que consomem a nossa energia. Na verdade, não. O cérebro é o maior consumidor de glicose do corpo. Então é interessante pensar nisso também, que as nossas mentes hiperativas, elas demandam um aporte maior de açúcar, assim, de glicose e tal. Não sei se faz parte do seu cotidiano, Ed, mas você fica muito irritado quando você fica um tempo em jejum, assim, tipo, passa umas 4 horas, 5 horas que você comeu.
Isso te abre um meltdown, assim, dá uma irritabilidade extra, você vai ficando mais irritado, mais inquieto? Cara, eu vou dar uma resposta meio genérica, mas eu acho que eu vivo inquieto. É verdade, tipo, eu vivo, tipo, é até algo que tô tentando mudar em mim, mas eu vivo meio revoltado, meio questionando tudo. Posso estar com fome, posso ter comido, tipo, tudo tem uma questão, assim. Uhum. E é uma faca de dois legumes, porque por um lado eu gosto, porque me faz ter várias ideias o tempo inteiro e pensar o mundo de um jeito diferente. Por outro lado, eu detesto, porque é o que não me faz dormir, por exemplo, à noite. Uhum. E você tem Sobre mais esse dificuldade. tema. Fala. Não, é que eu acho que esse é um tema que eu acho que a gente já falou nos episódios, que é o tema, acho que tem o sono e tem, tipo, o efeito de dormir, mas isso, pra mim, é, dependendo do meu, eu amo dormir, mas nem amo tanto, assim, tipo, acho importante, mas é o horário que, tipo, se eu tô estressado, é quando é o pior. Se eu tô um dia mal, eu nem quero dormir, porque eu sei que vai ser o momento que minha cabeça vai estar a fervilhão, que eu vou, tipo, não conseguir dominar meus pensamentos para conseguir dormir. Então, dependendo do momento de estresse ou qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, o dormir, o hora do dormir, se torna uma hora mais preocupante do que qualquer hora do dia, assim. Tipo, eu também tenho apneia, eu acho que, tipo, mas não, eu não acordo cansado, não tem esse efeito especificamente. Mas essa parte que o Luigi falou do pensamento é uma coisa que é muito clara das minhas preocupações com o meu sono, assim. Eu fico com receio dessa hora por causa disso, dependendo do dia. Mas isso perturba o começo assim, para você induzir o seu sono, ou durante o sono ele também, seu sono fica agitado, Mais o, fica co superficializado? mais o começo, mas eu acordava de madrugada com ideias, pensamentos e, tipo, qualquer coisa positiva, às vezes, na maioria dos casos negativo, mas às vezes positivo de uma ideia, alguma coisa que eu lembrava. E aí eu tive que me educar durante uma parte da minha carreira e até hoje, de não mandar mensagem quando eu lembrava de alguma coisa importante às 4 da manhã, sabe? Tipo, não tem que é tipo, é meu problema, não é problema dos outros não acordar sabendo que eu tô com isso. Não é que eu tava fazendo o que eu queria que a pessoa respondesse agora, é só porque eu lembrei. Mas Se você não é mandar uma coisa que eu mensagem, você melhorei. esquece depois que você teve a ideia. Então você fica na dúvida entre Exatamente. mandar ou não mandar, e você fala, bom, vou dar a deixa aqui que eu acordei às 4 da manhã para resolver isso, né? Exatamente. Não, Mas isso é é muito horrível, é a pior louco, porque deixa. o sono é regenerador, né? E para mim, ele é regenerador assim no nível emocional altíssimo. Tipo, por exemplo, eu posso dormir tipo muito estressada no dia, muito chateada, muito chorando. Você tem uma boa noite de sono, no outro dia outro mundo começou. Uau, que Isso eu sorte, acho hein? fantástico, exato. Isso eu acho fantástico. Eu sempre assim, basicamente durante a minha vida inteira, eu dormi a noite inteira, eu não acordo à noite. Nossa, isso é lindo, Dani. É lindo, mas quando a gente, por exemplo, agora que eu tava com Covid, você fica na tela o dia inteiro, né? Porque você tá na tela, tá no celular, tá no computador, depois até você lê um livro, mas você passa o dia inteiro na tela, na Netflix, tal, você vai dormir, você não consegue. Uhum, Mas às vezes eu acho até que é quase uma hipersensibilidade sensorial dos olhos, que uhum. estão, não é nem tanto na cabeça. Não, mas tem a questão da luz azul mesmo. Você está usando, o seu óculos tem alguma proteção para filtrar Tem, a luz azul? Porque tela tem. de LED mimetiza a luz do sol nesse sentido de produzir todo o espectro de luz, e a luz azul perturba muito a produção de melatonina e tal. Na verdade, você continua produzindo melatonina enquanto está assistindo essa tela, como se você tivesse exposto à luz do dia, então teu cérebro fica com aquela informação. Ah, a Dani está exposta à luz do dia, deixa eu manter ela acordada. É nesse sentido, e aí seu cérebro fica confuso mesmo. E para liberar essa melatonina que foi produzida depois, você tem que ser exposta a uma luz mais avermelhada, tipo luz do pôr do sol, que é super importante para a gente liberar essa melatonina. Então, se você tiver alguma lâmpada vermelha em casa, uma lâmpada laranja, tal, para Uia, colocar nessa hora, deixa ali, que aí essa penumbrazinha, assim, essa cor de fim de dia ajuda a adormecer. Isso olha, é não sabia, interessante não. mesmo. Uhum, melhora a qualidade do sono a gente assistir ao pôr do sol. A gente devia ser dispensado do trabalho nesse momento, todo mundo ficar olhando o horizonte assim e depois E voltar para aplaudir, né? dormir. Tipo Rio de Exatamente. Janeiro. É tipo Ah, arpoador. Seria. Voador. você pegou um tema interessante, táticas para dormir, porque, tipo, eu gostaria de tê-las,
Hoje você falou várias aí. Essas são mais difíceis de executar. Tipo, cara, como eu vou arranjar uma luz laranja? Mas, Não, você compra essas lâmpadas que mudam de cor agora. Tem lâmpada que lança uma luz assim, bonita, com aspecto de fim de dia. Você encontra isso na internet super eu acho fácil que eu vou até. ficar maluco com essas luzes brilhando comigo. Eu Nossa, gosto de Fê, eu vou apagar te tudo. mandar entregar um de presente aí que solta cheirinho e dá luz também, cara. Pô, eu vou É ficar maluco com aromaterapia esse e cheiro. cromoterapia. Eu acho que cheiro, tudo assim, eu vou ficar viajando nessas luzes aí e esquecer de dormir, cara. Eu não sei. Mas Pode ser que Vai ficar mais funcione. o estimulado que sono qualquer outra coisa. tem uma coisa sobre isso de viajar assim. Agora eu vou fazer uma analogia aqui. Sei lá, para mim o sono sempre teve muito conectado com a ideia de morte, de desligar. Cacete. Tá Uhum. bom. De Mas é descansar verdade. forever. Não, Desenvolva. Solta aí, pessoal, o que Gui. eu quero dizer é que, tipo, muitas vezes para mim essa hora de dormir é a hora de apagar, sabe? Tipo, de dar esse blackout. Isso é tão necessário para mim. Acho que a gente fala muito pouco sobre a ideia de morte e quando a gente conecta ela ao sono, ela se torna muito mais presente. A ideia do cérebro realmente morrer por um tempo e voltar depois, sabe? Isso é algo que muitas vezes para mim o sono está nesse lugar de apagar todos os problemas que estão acontecendo ao redor. Eu lembro de ter brigas ou coisas muito intensas e querer ir dormir e acreditar que tudo aquilo foi só um sonho, sabe? Mas realmente acreditar, sabe? Aquela sensação de, tipo, eu lembro da sensação quando eu era criança, assim, de ter estragado a Páscoa e ficar na minha cabeça pensando, tipo, não, foi só um sonho e não sei o quê. Você queria Da acreditar que foi criança. só um sonho, mas você confundia mesmo, às vezes você ficava pensando assim, tipo, nossa, será que aquilo foi real mesmo, o sonho? E você tem que ficar depurando um pouco isso, porque sonhos vívidos são uma característica da qualidade dos nossos sonhos mesmo. E às vezes a gente pode ficar com essa informação borrada na cabeça, assim. Não, com certeza não. Eu sei quando é Uhum. sonho. Mas sei lá, eu acho que é muito importante a gente ter esse momento desse desligamento total, sabe? E para mim isso tem muito a ver com a ideia de morrer e poder voltar de novo, sabe? Ressuscitar assim. Eu acho muito bonito pensar o sono de certa maneira como esse momento que você renasce todo dia e te dá uma nova oportunidade. Eu queria acreditar mais nisso que eu tô falando. É bem a É que você não tem discussão do filho, cérebro é que da vocês não têm discussão. filhos. Renasci, dependendo da idade do meu filho, eu renasço várias vezes. Às vezes eu não tô pronto para renascer, e aí tá lá, e eu tenho que renascer por uma coisa que não é o Nossa, cara. paraíso, como tipo trocar fralda, ou tipo dar leite. Nossa, Mas nem me e fale, todo Maravilhoso. cara. mundo aqui tem o sono reparador, assim, porque eu imagino que tenha muitos ouvintes nossos que têm um sono não reparador e que tenham bastante dificuldade, assim, para manter a qualidade do sono, principalmente por uma característica nossa, que é da hipersensibilidade sensorial. Tem pessoas que têm muita dificuldade para dormir, assim, em apartamento, porque você ouve os passos da pessoa no andar de cima, em lugar cuja temperatura não é muito regulada, e aí a pessoa fica sofrendo de ou excesso de calor ou excesso de frio. Questão de luminosidade também, às vezes as pessoas precisam de luz no ambiente para se sentirem mais seguras, às vezes precisam de ser um ambiente completamente escuro, sem nenhuma faísquinha de luz. Então, as pessoas neurodivergentes, elas têm essas especificidades e às vezes divergem muito uma da outra, assim. Pô, E, demais da conta, cara. Eu e durmo com a TV ligada e a luzinha ali acesa, ainda mais agora que tô sozinho. A Mariana tá 3 semanas em São Paulo. Mas sobre a questão do sono, tudo que eu falei é o que eu gostaria que fosse, tá? A realidade não é essa. conta Muitas aí sua vezes realidade de... é, eu acordo, juro pra vocês, galera, muitas vezes com vontade de, tipo, socar a parede de raiva. Uma raiva que eu não sei te explicar da onde vem, por que que ela acontece por nada, entendeu? E depois passa, assim. Mas é algo muito latente, é muito interessante, assim. Eu não sei se você já ouviu isso de outras pessoas, ou se vocês já ouviram isso, ou se vocês passam por isso, mas isso é algo muito frequente, assim. Eu acordo, tipo, babando de raiva. Esses dias eu fiquei refletindo sobre isso, e eu acho que também talvez tenha muito a ver com o autismo e os meios de comunicação como são hoje. O que eu quero dizer? Com o autismo, eu entendo hoje que eu fui condicionado minha vida inteira a, tipo, sentir que eu estou sendo julgado, ou talvez até sendo julgado. Então, isso se tornou uma máxima defensiva minha. Isso somado com os meios de comunicação que estão presentes o tempo inteiro, eu me peguei exatamente isso. Às vezes você acorda, você abre o Instagram, você olha o celular para ver o WhatsApp, não sei o quê. Então, de certa maneira, acho que eu acordo já meio com muita raiva, porque tipo, minha cabeça já vai buscar esse estímulo que envolve outros seres humanos, que envolve a comunicação. Isso me deixa muito irritado, entendeu? Então, eu já E caio que... nesse loop do Uhum. julgamento.
E que envolve a comparação, né? Acho que o problema, o veneno dessas redes É. sociais é essa, né? Você abre, tá todo mundo lindo, feliz, maravilhoso, contente, alegre, iluminado, saudável. E aí você fica ali No meu olhando. caso não é nem isso, é cantando bem e fazendo vídeos legais de vida submarina. Eu falo, por que eu tô fazendo isso? Você levou a outro nível, né? É. Não, porque eu posso Maravilha. falar, galera, eu pelo menos eu já acredito que, tipo, esse negócio de felicidade aí é uma balela, entendeu? O negócio é a busca, não é o fim. É como Ah, você mas, lida com mas o problema. quase tudo é é É o percurso. quando você chega, é o percurso. Quase tudo é o percurso. É, E não é agora o a lugar que linha você chega, né? nova, né? Porque fala que assim, não é o percurso, são as companhias do percurso. Uhum. Exatamente, Dani. É Que a essas paisagem. companhias podem minar o teu percurso. Mas enfim, eu acho que o sono tem muito esse lugar, talvez. Eu refletindo agora falando com vocês, do porquê eu acordo com tanta raiva, porque é meio que eu sou puxado de volta para o mundo, sabe? Eu sou puxado de volta para meus problemas quando eu acordo, para minha realidade, para as coisas que eu tenho que lidar, para, enfim, para o mundo, né? Tipo, em todos os sentidos amplos dele, acho que as redes sociais elas meio que colocam a gente o tempo inteiro nesse lugar de evidência, de julgamento, de que pode ser positivo ou negativo, mas enfim, que não é a natureza das coisas. Em teoria, quando você tá acordando, você tá sozinho, cara, muitas vezes, ou só com uma pessoa ali, que às vezes tá dormindo também. Mas você Enfim, já entra, você direto é automático, você já vai, liga o celular e já começa a ver. Primeira coisa do dia. Difícil, muitas né? vezes sim, cara, e é mó triste isso, porque eu sei que não é legal. E são Uhum. coisas que eu vim. É interessante estar falando sobre esse tema hoje, pensar o que eu venho pensando muito ultimamente, assim, como que eu tenho que mudar certos hábitos que não me fazem bem. E a dificuldade que eu tenho de mudar esses hábitos, e o quanto isso pode estar conectado com a minha neurodivergência. Uhum. Aliás, falando nisso, e de você, acho que é o mais atleta de todos aqui, né? Você faz esporte todos os dias praticamente, né? Você precisa de Todos muita os dias. atividade física para conseguir se sentir descansado, né? Senão, você consegue perceber essa relação da atividade com o seu sono? Não. Sim, mas o que eu lembro que uma vez um cara me falou que a gente tem que cansar a mente e o corpo igual. E o que eu sinto é que eu não canso a minha mente igual ao meu corpo. Então o que acontece é que meu corpo está exausto, mas minha mente está a milhão. E eu sinto que para eu acalmar a minha mente, eu preciso sentir que eu atingi certas coisas, que eu cumpri certas tarefas, que eu andei algumas casinhas no jogo da vida, que seja uma casinha para frente no jogo da vida, assim, usando essa metáfora. E aí, o que acontece é que eu fico no estado de ansiedade, em que meu corpo está cansado, sem vontade de fazer as coisas, porque ele se desgastou por conta do esporte, meu trabalho é um esporte, mas a minha cabeça não está cansada. Isso acarreta no quê? Um fluxo extremamente intenso de pensamento, porém um corpo cansado que não quer resolver o que esse pensamento está trazendo. E isso volta num sentimento de culpa e de julgamento. Talvez por isso, talvez até quando eu acorde com tanta raiva, porque é isso, né? Aquela sensação de tudo que eu tinha para fazer e não fiz. Uhum. E você, Dani, o que que você costuma fazer para dar conta assim desse cansaço? Você não precisa disso, pelo que eu estou entendendo, você tem um sono plácido, assim, decidiu, você vai. Não, via de regra, tem um sono muito bom, né? Mas tem coisas como comer à noite, né? Comer algo, não precisa nem ser tão pesado, mas comer à noite, assim, jantar efetivamente, ou excesso de tela, bagunça completamente o meu sono. Uhum, E, uhum. e eu sou a pessoa que precisa de 8 horas de sono. Então eu Eu tava lendo tento. sobre isso, desculpa te cortar, Dani, mas é que, tipo, Ah, 90% das pessoas precisa de 7 a 9 horas, assim, velho. Eu achei que tinha muito mais gente que... bastante, né? Eu achei... eu vi num outro podcast. Eu achei um número... Porque eu Sim. ouço... A gente sempre ouve das exceções de gente que dorme 6, 5 e tudo mais. E eu acho que são são exceções mesmo. Não, esses são os Mas eu escolhidinhos dos durmo. deuses que dormem 4 horas e são descansados, mas eles são geneticamente pessoas determinadas para isso, sim. Não é a maioria da população de jeito nenhum. Tem gente que força a dormir 5 horas e 6 horas. Dormir abaixo de 6 horas causa problemas de circulação, problemas de hipertensão, AVC, infarto. É super perigoso ao longo do tempo. Então, Assim, claro que não é uma semana dormindo 6 horas por noite, mas ao longo de muitos anos, porque algumas pessoas normalizam esse comportamento, isso pode acontecer. E aí as pessoas espremem o sono para tentar aproveitar essas 2 horas que deveriam estar dormindo para fazer alguma outra coisa para si, porque muitas vezes as pessoas estão capturadas pelo mundo do trabalho e ficam perdendo tempo da vida em transporte e aí querem usar um pouco da noite delas para curtir alguma coisa. Isso é bem triste, né, na verdade. Essa realidade é muito comum para muita gente, neurodivergente ou não, né?
Fala aí, Di. Não, o que eu ia Verdade. falar é que às vezes eu sinto que quando eu durmo menos eu acordo melhor. Tipo, hoje, por Uhum, exemplo, foi um dia que eu dormi 6 horas. Eu acordei super bem. E às vezes quando eu durmo mais, tipo 8 ou uhum, 10, eu acordo muito mais preguiçoso, muito mais cansado. Eu E uhum. fico com isso também. essa Quando eu tal durmo dessa mais do raiva. que. Quando eu durmo mais, muito, tipo, no fim de semana, que eu durmo tipo, até as 10 da manhã, sei lá que hora seja, é um dia que eu não tô mais descansado. Tipo, Sim, eu acordo achando que eu precisava daquilo, mas não é um dia que eu fico mais descansado. no fim virou um excesso. É que tem uma coisa interessante, uma matemática nisso que explica. A gente faz ciclos de sono durante a noite que duram entre 1h30 e 1h40, 1h50. Então você tem que meio que entender qual é esse padrão que vocês fazem. Provavelmente, se você dorme 6 horas e fica descansado, você deve fazer ciclos de 1h30. Então você faz 4 ciclos de 1h30, que dá 6 horas. E se você tenta dormir de novo mais um pouco e não cumpre esse ciclo todo, você é acordado no meio de um ciclo. Lembrando que cada ciclo tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase do sono REM, que em inglês significa movimento rápido dos olhos, que é aquela fase que você olha para a pessoa, o olho dela está balançando para o lado e para o outro, que é a fase que a gente está sonhando. E que, inclusive, de relação ao que você falou que o sono é uma quase morte nesse sentido, essa fase do sono REM é a fase em que o cérebro mais funciona. Você coloca um eletroencefalograma, ele está funcionando mais do que no estado de vigília. O que eu acho muito interessante é a gente ter que passar por um fenômeno para descansar mais, que na verdade significa produzir mais mentalmente, assim, para a gente conseguir fixar as coisas que a gente aprendeu durante o dia, elaborar as experiências afetivas, intelectuais que a gente viveu. E aí, se você é acordado no meio de um ciclo, tipo no sono 3, no sono 2, você acorda com aquela sensação de ressaca, de que você não cumpriu o seu sono. Então dá a impressão que você passou a noite inteira sem dormir direito, assim. E aí, geralmente, as pessoas fazem ou 6 horas, ou 7 horas e meia, ou 9 horas, porque aí fazem os múltiplos de 1h30, se os ciclos delas forem de 1h30. Pode ser de 1h40, pode ser de 1h50, mas aprender a reconhecer esses ciclos e entender e conseguir meio que cuidar e calcular esse tempo é super necessário mesmo, porque senão você fica, por mais que você durma muito, você acorda com a sensação de não ter descansado. Isso é bem real mesmo. E cada pessoa tem a sua variação. Então não adianta falar assim, vamos todo mundo dormir 7 horas e meia, ou 9 horas, ou 6 horas. As pessoas têm que reconhecer o padrão delas mesmas e entenderem como elas calculam e cuidam disso. Mas isso é uma questão de higiene do sono super importante mesmo. E que Sim. mais que você Ô, faz, Ale, Fê, você para cuidar do seu sono, assim, estratégia? Você tem alguma outra coisa? A Dani estava Então, falando de comer ou não comer muito perto do sono, que é importante também não comer antes, umas 2 horas antes de dormir, porque isso então, pode É. interferir. durante a pandemia, eu estava estressado mais, é sempre mais trabalho, na verdade, tipo, no estresse. É, e aí eu tentei fazer aquelas meditações de aplicativo, sabe? eu O sou um problema é grande que usuário do Headspace. o problema é que eu demorava pra caramba pra achar uma que era boa, assim. Sempre tinha umas com fala, tudo e tudo mais, eu achava ruim. Ou alguma que, tipo, do nada mudava alguma coisa, então eu tinha dificuldade. Mas a gente achava e gostava, só que a minha mulher achava chato. Aí depois, no final, ela falou: Felipe, você já aprendeu a dormir, não precisa mais fazer isso, a gente fazia junto. E pra ela, é o negócio de contar até 10 assim. Pra falar a verdade, eu não tenho uma boa estratégia de dormir. A minha boa estratégia para dormir é acreditar fielmente que eu vou dormir em 15 minutos. Eu sempre acho que, tipo, em até 15 minutos eu vou dormir, então não preciso me preocupar, porque vai acontecer. Então, tipo, essa É é uma uma. estratégia de fé, então. De fé. Exato. Mas eu leio um livro para minha filha que chama Roger, o Coelhinho, sei lá o quê, que é um livro Coelhinho. meditação. E aí você tem que falar assim, aí você tem que bocejar durante o sono, durante o livro. Pô, e aí, tipo assim, eu precisava de um livro desse para dormir, ou uma versão em filme dessa, porque, tipo assim, se eu botasse o filmezinho do Roger, acho que eu dormiria. Mas, na verdade, eu estou à procura de uma estratégia perfeita para mim, para conseguir dormir. Eu não tenho ainda, com 40 e poucos anos. Ainda E não eu descobri um método. queria aproveitar e perguntar para você, Ale, tipo, pensando na questão do sono, da neurodivergência, e falando da nossa neurodivergência, eu entendo que ela passa muito pela questão do enraizamento dos hábitos, né? Uhum, O quão é mais difícil, talvez, para a gente se desprender de hábitos que fazem uhum, mal para a gente, uhum, né? E aí, como entender esse dilema dentro de você mesmo, né? Como acho que é aí que pega para muita gente neurodivergente. E acho que isso é uma máxima que se multiplica em vários aspectos da vida além do sono, que é o quê? Reconhecer que tem algo que te faz mal e não conseguir deixar de fazer aquilo. Por uhum. exemplo, eu sei que não é bom eu dormir com a TV ligada.
não é bom. É fato, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não consigo mudar isso. E é muito Uhum. difícil porque eu sinto que eu perco literalmente uma parte de mim, assim. Nessa questão. Você pode criar outros hábitos, é que às vezes você pode criar hábito que seja nocivo, assim. Aqui é difícil isso, porque cada pessoa tem a sua maneira e não dá para ficar prescrevendo isso de um modo geral, assim. Por exemplo, atividade física. Sabe-se que é melhor, sabe-se não, né? Mas disse que é melhor não fazer atividade física perto do horário de dormir. Para a maior parte das pessoas, para algumas pessoas não. A pessoa precisa se exaurir para ficar cansada para conseguir dormir melhor. Então, a gente pode falar, a maior parte das pessoas se beneficia de fazer atividade física mais durante o dia, para melhorar a circulação sanguínea, oxigenação dos tecidos, melhorar a concentração, gasta mais energia de manhã, você vai dormir melhor à noite. Outras pessoas precisam fazer atividade à noite. Às vezes a pessoa não tem como fazer a atividade de dia, por causa de questão de trabalho, transporte e tal, e joga a atividade para a noite. Aí isso é um bom hábito que pode, por um outro lado, ser um mau hábito para ela, porque ela está fazendo atividade física, está se beneficiando coração, pressão, essas coisas todas, metabolismo, mas vai atrapalhar o sono, só que ela não tem outra maneira de fazer. Então ela criou uma rotina na vida dela que pode atrapalhar um pouco essa qualidade do sono. Tem hábitos que podem ser cultivados, assim. Tem um que eu acho bem legal, dois hábitos que eu costumo fazer, assim. Um é de deixar alguma essência mesmo de lavanda, alguma flor que eu acho interessante e tal, para criar o hábito, assim, no travesseiro, tudo, de que o momento que eu tô sentindo aquele cheiro, eu vou associando o momento de dormir, não é porque a essência de lavanda vai fazer dormir, mas é o hábito de sentir aquele perfume, ajuda a começar a relaxar, ajuda a começar a baixar um pouco a atividade mental, e eu vou associando aquele momento ao hábito de dormir, eu vou criando esse ritual. Um outro que eu faço também é colocar música para essas músicas de dormir que não tem fica só aquelas notas que se esticam, tom, e fico ali e Eu tal. sei. Tanto é que eu recebo as estatísticas depois do final do ano do Spotify, 189 mil minutos de música por ano, porque eu fico ouvindo música enquanto eu estou dormindo. Isso me ajuda, mas não a outras pessoas. Então, também é isso, assim, quando... Meu namorado agora, ele curte também ouvir um pouco essas músicas, mas não é sempre. Então, eu criei um hábito para mim que não é para ele. Aí, como é que você compartilha um hábito que não dá para fazer em conjunto? Dormir com fone de ouvido eu já tentei, só que eu acordo no meio da noite com o negócio incomodando minha orelha. Então tem essas questões mesmo que a gente tem que ficar lapidando. Hábito alimentar, hábito de se expor à luz, todas essas coisas, essas rotinas a gente tem que ir cuidando, mas o ideal é a gente ritualizar também, como tudo na nossa vida, esse comportamento pré-sono, para a gente ir se preparando mesmo, ir desacelerando, toma um banho, esfria o corpo um pouquinho, já vai se aquietando, busca fazer, não ficar tão agitado, você tem que ir trazendo isso. E é o tipo de coisa que se a gente interrompe também esse circuito, a gente sente uma perturbação muito rapidamente, assim. E É... Fala. pensando bem agora, eu sinto que talvez uma das coisas que perturba o meu sono é o uso excessivo de maconha. Tipo. Depende, chega uma hora que bate que você dorme, né? Você vai arrastado Exato. pra cama. Mas, de certa maneira, tipo, o final do dia, muitas vezes, é o lugar que eu vou escolher para relaxar, fumar meu baseado e jogar meu videogame, ou ver um anime, ou qualquer coisa do tipo. Uhum, Mas é muito louco, assim, pensar que esse efeito, em algum momento, ele se torna contraprodutivo, porque a maconha, ela vai lá e acelera teu cérebro. E aí, se chega no final do dia, eu não sei quantas vocês, mas eu fico me cobrando muito sobre tudo que eu não fiz e deveria ter feito. Isso se intensifica mais ainda. E aí, no final, isso acaba prejudicando. Então, o que acontece é que eu fumo, aí eu fico extremamente ansioso, muitas vezes, só que eu tenho que fumar mais, para justamente chegar nesse estágio que se apaga, entendeu? Isso não é nada saudável, porque... uhum. E isso muda a qualidade do seu sono também, no sentido de sonhar menos, coisas nesse sentido. Você também percebe isso, Ed? Doido, né, cara? Não, Não? sabia? Eu sinto Uhum. que... Claro que sim. Sonho pra caraca. Não, é doido porque eu já ouvi muito isso de muita gente, inclusive, Uhum, mas o que faz eu sonhar muito é o nível de intensidade que eu tô com os meus problemas pessoais. É Se eu uhum, tô com sempre muito problema problema, né, pessoal, cara? O sonho eu podia sonho. ser o contrário. Eu tô com muita coisa boa, tipo, não, na maioria das coisas que a gente lembra, tipo, é tipo hater na internet, tem muito mais alcance do que palavras de amor, é a mesma coisa em relação ao sono. E é tipo sempre algo relacionado com aquilo que te aflige, sabe? Tipo, relacionado àquele conflito, assim, daquilo que você não consegue falar com ninguém ou que você não quer falar com ninguém. Pra mim, isso vem nos meus sonhos. uhum. Uma E pergunta final, todo mundo tem apneia aqui ou não? Eu nem Final sei o não, que é né? acho que apneia. só eu e você, Fê. Tá. Eu não tenho. E vocês têm Embora necessidade eu de dormir pensei no que eu meio do tivesse. dia? Ah, desculpa, Dani. Você Não, Dormir não, no tava... meio do foi dia? só comentário. Você Eu Eu tava... não detesto dou, dormir no meio do dia, mas às eu vezes eu também consigo. detesto.
Mas é a coisa que eu mais detesto. Eu Porque nunca eu durmo, acordo nunca, péssima. nunca. Nunca Ah, Concorda, durmo. péssimo? Uhum. eu não sei, galera. Pra mim, eu tô tendo muita dificuldade de falar sobre hábitos, porque os meus estão todos bagunçados. Então, tipo, eu não sei Vai dando muito o mau que que um exemplo aqui pra faz. todo mundo. É, mal, eu tô sendo muito mais em acho que eu já falei pra vocês, eu tô numa crise de identidade, tipo, super forte, assim, na minha vida, questionando várias coisas. Então, isso naturalmente faz eu questionar meus hábitos. Então, eu tô tendo até dificuldade, tipo, de assimilar o que me faz bem e o que me faz mal, sabe? Porque, a partir do momento que você não consegue mais se reconhecer no que é você, é muito difícil você falar, ah, não. Porque chega um momento, que quando você começa a ter amplitude de perspectiva, você se olha como todas essas possibilidades possíveis. E você para de julgar os hábitos, porque você vê como, tipo, cada hábito pode conversar com cada uma dessas possibilidades, né, da sua existência. Então é muito difícil saber, tipo, às vezes uma versão do Id, que é um cara que eu gostaria que fosse mais de boa com a vida, só aproveitando o que tem, pô, dormir à tarde é irado. Tem vezes que eu durmo à tarde e acordo e falo, nossa, que bom, né? Que delícia de vida. Tem vezes que eu durmo à tarde e acordo, tipo, nossa, eu não fiz nada que eu deveria ter feito, eu sou incompetente, eu não vou chegar em lugar nenhum, eu não tenho objetivos nem foco. Então, Tranquilo, né? O cara que faz tudo que ele faz acha que não chegou em lugar nenhum ainda. Só o nível de alta exigência é pequeno, né? nossa, demais, galera. Bom, chegamos na hora do adeus, né? Falando em fazer Chegamos nadas, na eu hora do nosso tenho que dar adeus. aula Espero que agora. todo mundo durma É, bem, siga as nossas dicas aqui, as nossas poucas dicas de qualidade de sono e tal. Mas é interessante, é isso, é essencial para nossa autorregulação emocional. A gente acabou nem falando tanto sobre outras questões, por exemplo, o shutdown, que pode também empurrar a gente para um sono e tal. Mas como a Dani bem disse, assim, o sono é essencial, é extremamente reparador, é necessário. E é importante cada um investigar a qualidade do seu sono, o tempo que é necessário para que se durma bem e que se sinta repousado, e cada um tem que fazer essa vasculha e esse mapeamento. Então é uma Sabe uma tarefa coisa para cada um de interessante, para nós. terminar com o modo filosófico? Quando eu era menor, eu achava que, tipo, sono é a maior perda do tempo do mundo. Até hoje eu ainda acho que, tipo, cara, a gente perde um sua terço da cara, nossa vida achar isso. dormindo. E eu achava que no futuro alguém ia criar, tipo, alguma coisa que a gente conseguisse descansar decentemente em menos tempo e a gente ia ter mais vida, sabe? Tipo, você dormir só 4 horas e você ganha, tipo, 4 horas de vida. Porque eu não acho. Se eu descansasse muito bem 2 horas de sono, para mim seria o melhor dos modos, sabe? Tipo assim, eu fico 6 horas apagado, não morto, como a gente falou. Eu acho, tipo, um maior desperdício de vida você ficar o terço dela apagado, sabe? Eu sei da importância e tudo mais, mas eu acho que, tipo, eu sempre achei que no futuro a gente ia dormir muito menos por causa de desenvolvimento da medicina, não, ou da ciência, não por qualquer coisa diferente dessa. E o que a gente mais fala é durma 8 horas, daí você só ouve o contrário, os médicos É, dando a dica da É, vovó mesmo, não tem essa. sim, não mudou nada essa parte, mas eu, cara, tipo, é uma coisa que te tira um terço da sua vida e ninguém fala sobre isso, sabe? Eu acho muito estranho. E todo mundo fala o contrário, né? O cara, como é importante você parar um terço da sua vida sempre. Eu falo, Porque é um caraca, um terço de terço. silêncio, um terço, tipo, Mas, ao fora do mesmo tempo, mundo. eu lembro de um filme do Fitzcarraldo, do Werner Herzog, que tem uma cena com uma população indígena lá da Bacia do Amazonas, e eles falam que eles esperam durante o dia as 8 horas do sono, porque a realidade do sonho é muito melhor do que a realidade acordada. E que, na verdade, eles prezam esse momento e não o momento que eles estão acordados. Falei, nossa, é uma inversão bem interessante em é. relação ao que a gente está falando aqui, que não é um Eles devem fazer desperdício, ao muita. contrário, é uma O, preparação para a melhor eu parte do sei, dia, mas que é sonhar. o dia deles deve ser chato para cacete. Aí eu entendo, sabe? Você Ah, vai, não tipo, acho não. Uma floresta amazônica, acho que tem muita coisa para fazer o não, acho que tempo é coisa pra inteiro. caramba. Se você passa a vida inteira esperando apagar. É tipo, apagar é a melhor parte do seu dia. Eu acho que seu dia não foi tão legal assim, cara. Mas tudo bem, é uma Ou filosofia talvez muito ele só tenha sido pessoal. muito intenso. Eu entendo essa galera aí. Eu sei demais É, o que é isso. cansado pra cacete e aí quer descansar. Não, não só Não, não, cansado, eu acho que tipo, só a querendo experiência sair de do vida do mundo. sonho é muito melhor, é, exatamente. É um mundo mais livre, é um mundo em que os julgamentos, as barreiras, eles meio que caem e você pode fazer e as coisas podem acontecer e depois você só acorda, entendeu? E aí você pode lidar com tudo isso. Foi só um sonho. Tanto que é isso, eu até falei um pouco antes desse episódio que às vezes quando a gente, não sei se vocês têm isso ou quem tá ouvindo tem isso, quando você vive coisas muito intensas, a ideia é tipo dormir e falar, nossa, eu quero acordar amanhã e que tudo aquilo só tenha sido um sonho. E toda aquela briga, tudo que aconteceu não seja uma realidade, né? O sonho tem um pouco isso, esse lugar meio Westworld. Não sei Hum. se quem já viu essa série aí, mas A gente fazendo propaganda pro pessoal e nem recebe por isso. exatamente. Dani, quer se encerrar nossa conversa de hoje? Ai, ai. Olha, gente, eu só acho o seguinte:
que no final das contas o sono realmente muda completamente a perspectiva que a gente tem de um dia que a gente teve e o que a gente vai ter depois, seja para o bem ou para o mal. Então É. eu sou a favor de todo mundo tentar dormir bem. Ao contrário do Felipe, pode ser que. Não, o Felipe acha que todo mundo tem que dormir bem, ok? Eu Eu acho acho que que devia não dormir precisava menos. das 8 menos, horas. né? Eu acho que. Não, mas eu confio na ciência. Não, Ele hoje acha eu com defeito preciso. de fabricação. Não, e eu sou uma pessoa que não gosta de dormir tanto assim. A minha esposa gosta muito de dormir. Então, tipo assim, aí. Aquele negócio de adaptação à pessoa do seu lado, assim. Então, tipo, hoje ela me ensinou a fazer preguiça de manhã, uma coisa que eu nunca fiz. Eu, tipo, acordava, levantava. E, tipo, hoje eu adoro fazer preguiça de manhã. É Nossa. verdade. Eu não, eu acordo e já pulo da cama, assim, que às vezes é até perigoso. Falaram que, inclusive, gente, é perigoso, viu? Você acordar e levantar muito rápido, não é, Ale? Pode dar uma hipotensão postural, baixar exatamente daquele teto preto, assim. É, É legal então, eu dar uma já faço espreguiçadinha mesmo. praticamente um triplo mortal carpado quando eu levanto. Bom, Nossa, é gente, isso. é isso aí. Tchau, galera. É isso. Ó, a meta é Um beijo voltar pra você. a ser a pessoa que eu era antes, cara. Sabe como era conhecido nas viagens? Como o tio do acampamento, cara. Eu era a pessoa que 6 da manhã eu tava super agitado, passando de barraca em barraca na Chapada dos Veadeiros, falando: bora pra cachoeira, bora pra Exatamente. cachoeira. É, Volta a regular o seu sono como quando você era criança, aí você vai ver como vai ser bom. É isso. Fechou. Falou, Tchau, pessoal. gente. tchau, Até. Tchau, gente. Um tchau. beijo. Valeu.